Dando continuidade, irmãos e irmãs, e o que eu estava falando é que eles criaram uma teia gigante para nos enredar e para que a gente tenha dificuldade de entender. Por isso que o Messias ele foi bem claro, meus irmãos, que quem é espírito e quem é carne é carne. Por quê, meus irmãos? Pelas obras ao qual os anjos caídos praticaram, a gente descobre quem são eles e aqueles que o serviram. Então, meus irmãos, é bem simples de entender o seguinte. A lei do Pai foi dada por Moisés, para que nós soubéssemos reconhecer a verdade, meus irmãos. Por isso que ele enviou. Então, bem simples, meus irmãos. Ele recebeu a lei do Pai, ele desceu com a lei do nosso Pai, ele quebrou a lei do nosso Pai, matou 3.000. Percebam, o Messias fez isso. Usem o Messias como um padrão, meus irmãos. O Messias veio do reino do nosso Pai. E o que eles fizeram? Montaram um livro bíblico, botaram uma genealogia aqui, dizendo que o Messias é descendente de José, de Davi. Percebam, fazendo vocês rejeitarem que ele veio do reino do nosso Pai. E que o Pai pousou seu Espírito sobre Maria, sendo que o Pai mandou isso através do anjo Gabriel para revelar para Maria. E o mais engraçado, irmãos, é que o Gabriel, o anjo, veio, fez a vontade do Pai, revelou para Maria, falou no idioma dela, não falou rabalaxé e cantarianda que a gente vê sendo falado nas igrejas, né? Nos apriscos, na Babilônia. Então, meus irmãos, os anjos caídos, eles são espertos. Eles enganam a gente. Mas, meus irmãos, percebam, todos nós somos importantes, todos nós estamos aqui vivendo e todos nós precisamos uns dos outros, porque uns fazem uma coisa, outros fazem outra, né? A gente precisa um dos outros e nós somos importantes, meus irmãos, uns para os outros, porque eu falo de um jeito, o outro irmão fala de outro, mas junto isso agrega, acrescenta para que a gente chegue à verdade. Porque a verdade no nosso Pai está em todos nós, a partir do momento que a gente busca Ele e deixa Ele fazer parte da vida da gente. A partir do momento que a gente sai das trevas e busca a luz, o Espírito do nosso Pai que nos dá o entendimento, todos nós, irmãos, estamos professando essa verdade. Ele está em nós, irmãos, levando a vocês a verdade que não é dita pelo mundo. Porque o mundo não está anunciando para vocês o evangelho do reino, da vida, novos céus e nova terra, e sim da prosperidade, da riqueza, seja como Salomão, como Davi. Mas percebam, irmãos, leiam o que esses homens fizeram. Por isso que eu digo, a gente nasce, a gente tem uma família, a gente vai para o mundo, a gente aprende com as pessoas no mundo, a gente aprende com a religião, com a escola. Mas chega um ponto na vida da gente que a gente começa a se questionar. Será que nós estamos fazendo certo ou só repetindo o que os outros estão fazendo? Comigo foi assim, meus irmãos. Mas eu não quis o que todo mundo queria. Eu queria saber se o que eu estava fazendo era o certo. E se eu deveria realmente frequentar um templo, um aprisco. E quando eu li a palavra, eu descobri que não é a vontade do nosso Pai. Então, se o que o Pai falou é uma coisa e o que é professado pelo mundo é outra, quem está enganando quem e por quê? Por isso que eu digo, meus irmãos, está na hora de buscar entender. Foi montado, foi adulterado, o livro Bíblia foi, mas a verdade está dentro. E só aqueles que forem humildes vão reconhecer ela. Por quê, meus irmãos? Porque estão em busca do amor. Eu vivi a minha vida inteira em busca disso, meus irmãos, só que nesse mundo é difícil. As pessoas estão ocupadas, elas precisam trabalhar para comer. E muitas vezes chegam podres de cansada em casa, esgotadas do mundo, do serviço das pessoas que rodeiam elas.
A maldade hoje em dia está muito grande, meus irmãos. As pessoas não medem as palavras que saem da boca delas. Elas não pensam no próximo. E é isso que eles querem que aconteça, que as pessoas passem por cima umas das outras. Não tenham amor umas às outras. Se achem melhor umas que as outras. Mas não é assim, meus irmãos. Nós todos somos iguais aos olhos do nosso Pai, o Criador do céu e da terra. E a única coisa que Ele quer é que a gente chegue a Ele. Ele nos dá o ar que a gente respira, Ele faz chover, Ele faz crescer as árvores, as frutas. Tudo Ele pôs em sujeição a nós. Só que tudo isso foi tomado de nós e está na hora da gente descobrir por quem. E está na hora de entender, meus irmãos, quem oferece o mundo, as riquezas. E quando a gente lê aquilo que o Messias passou, a gente descobre. Peraí, o Messias foi levado pelo Espírito do Pai ao deserto e foi tentado pelo diabo. E ele ofereceu as coisas do mundo. O Messias veio mais humilde. Os profetas foram mortos. Os apóstolos foram mortos. Mas quem matou eles, irmãos? Está na hora de vocês buscarem entenderem. A parábola ao qual o Messias contou do campo, que foi arrendado, para quem ele falou, meus irmãos? Eles estavam lá ouvindo. Só que o que vocês não estão entendendo é o seguinte, meus irmãos. Do judaísmo saiu o catolicismo, do catolicismo saiu o protestantismo. E da onde? Do mundo dos anjos caídos. Não foi do nosso Pai, porque o nosso Pai não estipulou sistema religioso. O nosso Pai não pede adoração. Ele não aceita elogios, adoração dos homens, porque ele já os conhece a todos. O Messias disse para fazer a vontade do Pai, ajude o órfão, a viúva, o estrangeiro. O sistema religioso ensina que se vocês derem o seu tudo, que vocês derem o seu dízimo, vocês estão fazendo a obra do Senhor. Mas esse Senhor, esse Deus, esse Jeová, Javé, Adonai, Elohim, esse é o Deus da terra, que dele sairá um semelhante. Percebam, quem é o semelhante? Do dragão sai a besta, o dragão dá poder à besta. Do YHWH saíram todos os nomes ao qual o diabo usou na terra. Jeová, Javé, Adonai, Elohim, Senhor. Percebam, o nosso Pai, através do Filho, o Filho professou Pai. Com quem vocês ficam? Com quem veio do reino e deu sua vida, mas ressuscitou? Ou com os homens falhos e pecadores? Vocês creem que os anjos caíram aqui? Está escrito Apocalipse 12, Apocalipse 16. Mas eles não querem que vocês acreditem nisso. O diabo só existe dentro da igreja. Vocês saíram da porta da igreja para fora, ele deixou de existir. Não, meus irmãos, ele está aqui. Ele teve um povo separado. Ele tacou praga e fogo nas pessoas. E quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Só que são 3 anjos caídos enganando as pessoas. E esses 3 anjos caídos, o dragão teve seu povo e fez toda a sua vontade. Agora, a besta. E o falso profeta operou com o dragão no passado e agora vai operar com a besta, fazendo seus sinais e prodígios. Lembrem, Elias matou. Quem mata não entra no reino, meus irmãos. Apocalipse 22:15. Então, para sustentar a religião e para crer na mentira, vocês estão indo contra aquilo que o Pai revelou através do Filho. Apocalipse 22:15, o apóstolo João, que deu sua vida, que morreu de velhice e que testemunhou a verdade, foi o único que ficou vivo para nos mostrar a vinda do Messias como seria. E o que o João falou? Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15. Quem não entra no reino, meus irmãos, tem que abrir e ler, porque vocês não estão lendo, vocês estão sendo guiados pelos mercenários que está em Isaías 56, versículo 9.
Leiam Mateus 23, João 10. Busquem a verdade enquanto é tempo, meus irmãos. Porque o pastor que deu a vida por nós, que ressuscitou, que está no reino, ele não está aqui, ele não está ali, ele está no reino, aguardando para voltar para nos buscar, fez tudo perfeito. E quando a gente lê o que ele fez, tudo fica bem simples de entender. E a gente descobre quem está aí buscando o mundo e quem está em busca do reino. E aqueles que estão em busca do reino, meus irmãos, simples, dão valor às coisas simples, buscam um amor, não querem ser melhor uns que os outros, porque sabem que todos nós somos importantes, todos nós dependemos um dos outros para sobreviver, porque uns sabem fazer uma coisa, outros sabem fazer outra. A gente reconhece, porque a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, não, todos nós somos iguais. Só que juntos é muito melhor, porque a gente consegue descobrir coisas que uns têm mais dificuldade de ver. Não se esqueçam, fazemos parte do corpo ao qual a cabeça é o Messias. E todas as partes do corpo são importantes, desde o dedo mindinho ao fio de cabelo. Todos nós fazemos parte desse corpo, meus irmãos. E nós estamos tentando professar para vocês, acordem, busquem a verdade. Porque não é como eles apresentam nos filmes, nas novelas, meus irmãos. Não é um conto de fadas. Não é um princípio e um fim. Eu vou morrer, vou parar dentro de um túmulo. Não. Existe o depois. Porque o mais importante é a vida que a gente recebe. E quem nos dá essa vida é o nosso Pai que está no céu. E a única coisa que Ele quer é que a gente saiba o que é a vontade dEle, que é o amor. Por isso, irmãos, que quando a gente lê o início e a gente lê Adão e Eva, não tem nada escrito. Porque quem montou os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. E Moisés serviu ao Deus da terra, ao anjo caído. O dragão, a antiga serpente. Por isso que Moisés levantou uma haste. Percebam. Êxodo 13. A morte dos primogênitos do Egito, mas também o sacrifício das crianças de Israel e dos animais que o Senhor pediu. Se vocês não acreditam, abram a Bíblia e leiam. Tá na hora de parar de ser induzido pelos outros, tá na hora de parar de defender, porque no dia do julgamento vocês não vão poder dizer, foi o meu pastor que me enganou, ou foi a Deus é amor, ou foi a católica, ou foi a protestante, ou foi um bandismo, espiritismo, o que for, qualquer religião, meus irmãos, porque é bem simples. Quando eu estava em busca de saber se eu deveria ir num templo, se eu deveria praticar alguma religião, eu descobri que o Messias não praticou nenhuma delas e que elas foram montadas pelos homens. E quando eu li o Apocalipse, ficou bem claro para mim que existem 3 anjos caídos e que são 3 sistemas diferentes. É o judaísmo, o catolicismo e o protestantismo. E do catolicismo, meus irmãos, é só lembrar. Lá no Egito já existia veneração a vários deuses. E onde é que a gente encontra esses deuses, essas imagens? No catolicismo, no umbandismo, em várias doutrinas diferentes, porque é assim que os anjos caídos são servidos e adorados pelas pessoas. Esses são os balaíns ao qual Jeremias denunciou. Está escrito em Apocalipse, a morada dos demônios. Percebam, meus irmãos, quando a gente vai em busca da verdade, aquilo que o Messias falou é bem claro. E o Messias, ele não praticou nenhuma prática ao qual a gente vê na religião. Ele não cantou hinos. Ele não bateu palma e girou no espírito. Quem fez isso foi Davi, quando estava embriagado, que vencia as guerras, matando várias pessoas, servindo ao Deus da terra. E mesmo assim, Davi também não fez toda a vontade do Senhor da terra, não. Por isso que eu digo para vocês, leiam um livro Bíblia. Porque vocês carregam embaixo do braço ele, passam com ele aqui embaixo do braço, mas não abrem ele e leem. O mais importante, lê o que está escrito.
Chegou até nós, meus irmãos, mas não é dito. Por isso que as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. Perguntam para mim: qual é a tua religião? Simples, meus irmãos. A religião foi inventada pelos homens. Eu não tenho religião. Eu não pratico práticas de culto divina, porque isso não é a vontade do Pai. Eu sigo o único pastor, o Messias, o Emanuel, o caminho, a verdade e a vida. E só ele leva ao Pai. Então não adianta vir João, Pedro, Ricardo, Alberto, Augusto, dizendo que é pastor. Está fazendo aquilo que não agrada ao Pai. Está se botando de maior e vai ter a sua paga. Porque está escrito, ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Então esses que estão se botando de guia aí estão fazendo aquilo que não agrada ao nosso Pai. E vão ter sua paga, que é o lago de fogo e enxofre, por estarem mentindo para as pessoas e tirando o lugar do Messias e se botando nele. Então entendam, meus irmãos, não adianta se botar no lugar do Messias, porque o Messias é o caminho, a verdade e a vida. Estão aí se botando, mas pensem, quando o Messias falou com Pedro, ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele deixou bem claro que as ovelhas são dele. Em João 10 está bem claro, meus irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Seguem o que está escrito, o que ele deixou, o que ele fez, o que ele praticou quando andou nessa terra. E não rejeitam por amor a nada, porque buscam a vida. E o amor reconhecem, porque sabem que quem ama não mata, rouba ou destrói. Esse é o verdadeiro amor. É ter amor ao seu próximo. A não olhar para alguém pela aparência, para ser visto, para ser rico, por vaidade, por amor, abrir a boca e professar a verdade. Então está na hora de vocês buscarem o caminho, a verdade e a vida. O Messias, o Emanuel, ele teve um nome quando andou nessa terra, mas em Apocalipse lá está bem claro, meus irmãos, novo nome ele recebeu. Esse nome foi o nome que ele andou na terra, Emanuel. Isaías 7,14, Mateus 1,23. Jesus Cristo, inventado por Roma. Acordem, leiam, busquem, porque está próximo. Nós estamos vendo aí, as coisas estão acontecendo. E breve, a mãe vai devorar as filhas, como está em Apocalipse 12. Então busquem a verdade, se arrependam enquanto é tempo, porque o nosso Pai é justo e está chamando. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Eu espero que ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, perguntem nos comentários. O que eu puder, eu ajudo vocês. Paz, irmãos.